Eu dei como título para a minha exposição aqui, Direitos Sociais e Mudanças de Agenda no Século XXI, em decorrência de algumas questões que eu tenho trabalhado, enfim, que me intrigam, inquietam, que são questões relacionadas aqui a uma série de alterações, eu diria assim, na composição de uma agenda global que está afetando significativamente o Brasil nos últimos tempos, principalmente no que diz respeito aos direitos sociais. O meu colega, professor Clodomiro, nosso colega, né, lá do mestrado, professor Clodomiro, tem trabalhado muito nos últimos tempos com direito eleitoral, e eu sempre tenho construído uma tese nos últimos tempos que me parece bastante razoável e que tem sido reforçada com alguns dados empíricos, inclusive, que trazem luz, eu diria, a essa hipótese. A minha tese básica é de que no Brasil a democracia efetivamente, ao longo da história, ela começa em 1988 com a Constituição Cidadã. Nós tivemos alguns lampejos de vida democrática antes disso, mas esses lampejos foram muito curtos, muito breves, e mesmo naqueles momentos em que a população brasileira teve a oportunidade de participar, de escolher, de votar, nós tivemos uma participação muito pequena, no máximo chegou a 20% da população que participava do pleito eleitoral. Então é só com a Constituição Democrática de 88 que nasce a democracia no Brasil. Não é de se estranhar, portanto, que nos dias atuais apareçam pessoas pedindo a volta da ditadura militar, intervenção militar e outras asneiras do gênero. Infelizmente, essas teses elas vêm corroboradas, elas precisam ser entendidas. Por que tantas pessoas anseiam arduamente pela interrupção, pela ruptura democrática, pela volta de um regime autoritário? E algumas são mais criativas ainda, falam em intervenção militar constitucional. É uma criação do gênio humano brasileiro, especialmente, quando se fala o seguinte: nós vamos romper com a Constituição, vamos romper com a ordem democrática, mas tudo isso com um lampejo de democracia, pelo menos alguma coisa de democracia, porque seria uma intervenção militar constitucional. Eu gostaria de construir a minha fala aqui, tentando apresentar a vocês um caminho. E neste caminho eu gostaria de refletir um pouco sobre um processo em curso no Brasil que atenta, eu diria assim, que atinge e fere uma construção histórica única, um ponto fora da curva que nós tivemos na história brasileira. A história nunca esteve tão na moda, nunca foi tão importante estudar a história quanto nos dias atuais, para que, conhecendo o passado, nós não repitamos os erros que foram cometidos em períodos da nossa história pregressa. E é nesse sentido que a Constituição de 88, e nós estamos de aniversário, estamos comemorando 30 anos, eu entendo como algo que vai muito além meramente de uma Constituição que democraticamente a sociedade se deu. Eu vejo a Constituição de 88 como um ponto fora da curva, como um momento ímpar e único na história brasileira. Por que eu falo isso? Primeiro porque ela é uma Constituição revolucionária. Como diria o Lula, né? Nunca antes na história brasileira a sociedade se deu uma Constituição democrática, cidadã, moderna, avançada, sintonizada com os anseios da sociedade e com a conquista e garantia de direitos. Não, a nossa história é uma história permeada de autoritarismos, de violência. Nós somos uma sociedade pacificada à bala. Se vocês observarem na nossa história, os movimentos sociais, os conflitos sociais, eles sempre foram resolvidos com morte, com sangue e com intervenção arbitrária e autoritária do Estado e das forças da sociedade que apoiavam as medidas autoritárias. Nós não temos um histórico de uma sociedade democrática. Então não é de se estranhar que algumas pessoas queiram atentar contra a Constituição democrática e queiram, obviamente, a interrupção da ordem democrática, a volta de um regime ditatorial qualquer. A Constituição de 88, numa sociedade historicamente escravocrata, autoritária e excludente, a Constituição foi, de fato, um ponto fora da curva. Foi o momento em que a sociedade sentou para garantir direitos, cansada depois de 2 décadas de autoritarismos.
Alguns acham que ela é muito extensa, que ela tem direitos demais. Outros a enxergam exatamente como fruto de um importante avanço de uma sociedade que, em um momento único, conseguiu dialogar, e conseguiu negociar, e conseguiu garantir para si direitos fundamentais importantíssimos, numa sociedade que historicamente nunca garantiu os direitos, sobretudo para os mais desvalidos, para os mais fracos dessa sociedade. Foi um dos raros momentos em que a sociedade tentou se olhar para si como um todo. Então, a Constituição de 88, no momento da comemoração dos seus 30 anos, ela deve ser vista, celebrada e comemorada como um avanço democrático extraordinário, único na nossa história de mais de 500 e poucos anos. E a tese que eu vou desenvolver aqui rapidamente é uma tese de que, sobretudo, o capítulo dos direitos sociais hoje está correndo riscos. Por quê? Porque nós temos movimentos na sociedade dos perdedores de 88 que voltam à tona com muita força hoje, querendo atingir de morte, ferir de morte, sobretudo o capítulo dos direitos sociais. E eu vou começar falando de algo rapidamente aqui, de um debate lá dos anos 80, sobretudo, que ocupou muito a academia brasileira, no direito constitucional, que foi o debate, em grande parte, que influenciou significativamente a nossa Constituição, que foi o debate que aconteceu em Portugal, mas também no Brasil, principalmente com um grande teórico, que é o professor Canutilho, e que remete a um conceito importante, que é o conceito de Constituição dirigente. A grosso modo, aqui, de forma muito rápida, uma Constituição dirigente, ela, diz o Canutilho, tem uma função de propor um programa racional e um plano de realização da sociedade, de concretização da nossa lei fundamental, que vise garantir os direitos e os princípios jurídicos ou regras do jogo de uma sociedade, regras essas que foram estabelecidas para a sociedade como um todo. Na obra Direito Constitucional, Canutilho resume essa busca de direitos e garantias constitucionais para a nossa sociedade, dizendo que uma Constituição dirigente, portanto, ela visa garantir efetividade, mas também essa efetividade não apenas do ponto de vista formal, mas efetivamente como na garantia dos direitos de uma sociedade efetivamente democrática. Há um aspecto importante nessa concepção, que é a busca de uma vinculação do legislador de forma permanente com a realização daquilo que foi posto na Constituição, ou seja, daqueles princípios efetivamente positivados na Constituição. É uma vinculação positiva de todos os órgãos concretizadores, devendo esses tomar as considerações da Constituição como diretivas materiais permanentes em qualquer dos momentos da atividade efetivadora, ou seja, tanto na esfera legislativa como executivo e na jurisdição. Nós temos um conjunto, portanto, de elementos fundantes que devem ser efetivados nas sociedades, nos três poderes. Um professor importante aqui no Brasil, que é o professor da Universidade de São Paulo, que é o professor Bercovitch, ele escreveu um belo artigo sobre a problemática da Constituição dirigente e tentou fazer uma série de considerações sobre o que ele entende como Constituição dirigente e o seu vínculo com a nossa Constituição de 1988, que ele entende sim como uma Constituição dirigente. A Constituição, diz o professor Bercovitch, ela é uma ordem jurídica fundamental de uma comunidade num dado período histórico, pois estabelece os pressupostos de criação, vigência e execução do resto do ordenamento jurídico, além de conformar e determinar amplamente o seu conteúdo. É a Constituição, portanto, que fixa princípios e diretrizes sobre os quais devem formar-se a unidade política e as tarefas do Estado, mas não se limita a ordenar apenas a vida estatal, regulando todas as bases da vida não estatal. E continua o professor. A Constituição de 88 é uma Constituição dirigente, pois define, por meio das chamadas normas constitucionais programáticas, fins e programas de ação futura
no sentido de melhoria das condições sociais e econômicas da população. E mais, continua o professor, essa Constituição de 88, que é uma Constituição dirigente, ela erigiu, ela estruturou para a sociedade brasileira, na mesma linha de outras constituições anteriores que já haviam esboçado essa ideia, o paradigma de um Estado social, ao englobar em suas disposições garantias como, por exemplo, a função social da propriedade, artigos 5º, inciso 23 e 170, inciso 3º, os direitos trabalhistas, artigos 6º e 11, previdenciários, artigo 94, 95, 201 e 204, além de uma ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, com o objetivo de, aspas, assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Então, aqui nós temos esses fundamentos que alicerçam um Estado social presente na Constituição de 88. E aí o professor Bercovitch enfatiza uma fala do professor Paulo Bonavides, que diz que a partir de 88, o Estado passou não apenas a conceder, mas a fornecer os meios também de garantir e efetivar os direitos sociais, através de ferramentas, como, por exemplo, o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção e inconstitucionalidade por omissão. Bom, essa leitura é uma leitura da Constituição ao lado de outras, que não vem exatamente na Constituição a garantia de um Estado social. E aí nós temos um embate entre duas leituras acerca da Constituição. Uma delas diz que a Constituição deve ser um simples instrumento de governo, definidor de competências e regulador de procedimentos. Já uma segunda leitura enfatiza a ideia de que a Constituição deve aspirar a transformar-se num plano global que determina tarefas, estabelece programas e define fins para o Estado e para a sociedade. Essa primeira tese vai destacar a Constituição como uma norma jurídica superior, abstraindo-se dos problemas de legitimação e domínio da sociedade. Portanto, a Constituição aqui, ela é um instrumento formal, enfatizo o termo formal aqui, é um instrumento formal de garantia e não possui qualquer conteúdo social e econômico sob o argumento de que ela ofende a juridicidade do texto. A Constituição, portanto, estabelece competências, preocupa-se com o procedimento, mas não com o conteúdo das decisões, nem com o objetivo de criar uma ordem estável. Ou seja, subjacente a essa ideia está uma tese, obviamente, liberal, e a sua concepção de separação absoluta entre o Estado e a sociedade, com a defesa do Estado mínimo, competente apenas para organizar a sociedade e os procedimentos de tomada das decisões políticas. A segunda tese, aquela tese de que a Constituição deve aspirar a um plano global efetivo, que estabelece programas e define fins para o Estado e para a sociedade, ela pensa o texto constitucional estreitamente vinculado com a sociedade. Ou seja, passa-se, segundo essa concepção, a exigir a fundamentação substantiva para os atos dos poderes públicos. Tradicionalmente, essa fundamentação material, acompanhando o professor Bercovitch aqui, é dada essencialmente pelos direitos fundamentais aqui abordados pelo Dr. Sérgio. A fundamentação, portanto, pode limitar-se a princípios denominados princípios materiais estruturantes, segundo o Canutilho, como Estado de Direito, Democracia e República, ou estender-se à imposição de tarefas e programas que os poderes públicos devem concretizar. A constitucionalização de tarefas torna mais importante a legitimação material, embora não substitua, obviamente, a luta política. Esse problema da legitimação gera o fenômeno da dinamização da Constituição, materializado aqui na tendência para sujeitar os órgãos de direção política à execução de imposições constitucionais e na constitucionalização dos direitos econômicos e sociais. As tarefas e fins do Estado, inseridos, portanto, no texto constitucional, e os princípios constitucionais são propostas de legitimação material da Constituição de um país. A compreensão material da Constituição, portanto, passa pela materialização dos fins
e tarefas constitucionais. Se o Estado constitucional democrático não se identifica apenas com o Estado de direito formal e quer legitimar-se como Estado social, surge o problema da Constituição dirigente, que passa pela questão da legitimação, além dos limites formais do Estado de Direito, baseando-se também na transformação social, na distribuição de renda e na direção pública do aspecto econômico. A Constituição deixa de ser apenas do Estado e passa a ser também da sociedade. Esse é o debate do professor Bercovitch. As constituições dirigentes, como a nossa, vêm sendo duramente criticadas nos últimos tempos e afrontadas com objetivos de desconstitucionalização e desregulamentação. Qual que é o debate que está em curso aqui? Nós, democraticamente, nos demos uma Constituição, ou seja, nós elaboramos, vocês não, vocês são nascidos em um período muito posterior à Constituição, mas eu sou de antes da Constituição de 88. E nós vivíamos numa sociedade onde aqueles direitos que hoje são direitos básicos, garantidos e efetivados num grau maior ou menor na sociedade, eles eram direitos parcialmente garantidos e assegurados à população. Eu cito como um caso, por exemplo, o direito à saúde. O direito à saúde, as pessoas, por exemplo, que trabalhavam com carteira assinada, elas tinham vínculos com o INPS ou o INAMPS. E só essas pessoas estavam seguradas. As demais, obviamente, eram abandonadas pelo Estado. O Estado garantia para as crianças, por exemplo, apenas o prédio e os professores. Tudo isso que vocês veem hoje na escola pública, a escola, os professores, o ônibus, o uniforme, a merenda, a pasta, os livros, ou seja, todas essas garantias, ou seja, o Estado, na figura do município, obviamente, vai buscar as crianças em casa, leva até a escola, dá o lanche, o uniforme. Essas garantias básicas de acesso à educação, à saúde, através de um sistema único de saúde, por exemplo, tudo isso era algo garantido parcialmente ou para um grupo muito restrito da sociedade. Só estou fazendo um exercício comparativo aqui. E vamos chegar na Previdência Social, por exemplo. O trabalhador do campo aposentava, o homem trabalhador do campo aposentava aos 65 anos de idade, com meio salário mínimo. 65 anos, com meio salário mínimo. Esse era o Brasil de antes de 1988. Quando vocês pensam na aposentadoria com no mínimo salário mínimo, se você, professor, é pouco, sim, pensem que isso é algo que se estende a todos os lugares do Brasil e que esse salário mínimo é a garantia do sustento de famílias inteiras, avós, filhos e netos em alguns lugares do Brasil. Então, a nossa Constituição, só para apresentar a vocês algumas garantias básicas, a nossa Constituição de 88, ela revolucionou esse país, ela transformou esse país num país extremamente desigual, num país menos injusto. Obviamente que nós chegamos num patamar de igualdade comparável a países desenvolvidos, mas nós revolucionamos esse país, sem contar ainda, por exemplo, a Seguridade Social como um todo e assistência social, que deixou de ser caridade para os miseráveis e passou a ser uma política pública. Para citar 3 ou 4 exemplos aqui. Ou seja, a nossa Constituição, ela mudou a cara desse país. Só para citar alguns exemplos aqui bem concretos. E ela mudou a cara desse país porque ela se propôs, a sociedade se deu uma Constituição que, uma vez promulgada, no momento seguinte, a tarefa do país, e continua um processo, uma tarefa em construção ainda, o país deveria tornar esses direitos efetivos. Ou seja, é como se a Constituição ela fosse um programa para um país mais justo, mais igual, e caberia à sociedade, depois de 88, efetivar esses direitos assegurados na Constituição em termos concretos, em termos mais efetivos. Isso vai acontecer na sequência depois de 88. O problema é que nós vamos ter algumas mudanças que vão acontecer exatamente logo após. O que acontece no mundo e o que acontece no Brasil nesse meio tempo? Primeiro, nós somos historicamente uma sociedade agrária. Somos uma sociedade agrária. O Brasil começa a se modernizar, a se desenvolver, a se urbanizar, de forma muito atrapalhada, mas começa sobretudo com Getúlio, com a formação de um parque industrial nacional. Depois nós temos as políticas do Juscelino, enfim,
com a construção de Brasília, com a sequência da industrialização do Brasil. Então, aos poucos, nós vamos saindo de uma sociedade agrária para uma sociedade urbana. Vejam, enquanto nós estávamos dando os primeiros passos para a construção de um parque industrial, para a urbanização, a Europa estava saindo destruída da Segunda Guerra Mundial, estava se reconstruindo e efetivando um estado de bem-estar social, o welfare state. Então, países, por exemplo, europeus como a Alemanha, a própria França e tantos outros países, estavam garantindo direitos sociais básicos, como saúde, educação, previdência e outros direitos básicos para a sua população. Nós ainda estávamos engatinhando aos poucos, saindo de uma sociedade agrária para construir os primeiros passos de uma sociedade mais moderna, em termos de industrialização, de urbanização. Sem esquecer que a nossa base legal era claramente de matriz liberal, apesar de sermos uma sociedade ainda atrasada. Então, se vocês pegarem o código, por exemplo, o Código Civil de 16, que vigora até 2002, comecinho em 2003, veja, ele é um código claramente liberal. Se vocês pegarem outras ferramentas legais, elas também têm essa matriz claramente liberal, numa sociedade que vai se estruturar com base no patrimonialismo e depois, aos poucos, numa estrutura burocrática. Então, nós temos uma sociedade patrimonialista com instrumentos legais de matriz liberal. Nós tentávamos, nessa esquizofrenia toda, organizar a sociedade e o direito. Muito bem. No final dos anos 60, começo dos 70, especialmente nos 70, com as duas crises do petróleo, o estado de bem-estar europeu começa a entrar em crise. Por quê? Principalmente em função da crise fiscal. Direitos sociais demandam que você tenha crescimento econômico e que você se aproprie de parte dos tributos para garantir esses direitos que você precisa garantir para as pessoas. Quando você começa a ter um crescimento econômico menor, o Estado começa a ter dificuldades para efetivar esses direitos sociais na Europa. Muitos exilados políticos do regime ditatorial brasileiro fugiram para a Europa e voltaram, a partir lá do final dos anos 70, com a anistia, a participar da vida política brasileira. Muitos desses intelectuais, políticos, que tinham vivências na Europa, na Constituição de 88, tentaram colocar esses elementos todos na nossa Constituição. Ou seja, pensar uma Constituição moderna, que garantisse mais direitos e tornasse esse país menos desigual. Então, a Constituição, em grande parte, é também o resultado dos anseios da redemocratização, mas também da experiência, da vivência de muitos dos nossos políticos de melhor qualidade, que estavam naquele Congresso Constituinte e que tentaram efetivar na garantia dos direitos aquilo que eles enxergaram lá fora. O problema é que a nossa Constituição é promulgada em 1988 e em 89 nós vamos assistir um processo que vai varrer o mundo e vai atingir também o Brasil, que se chama globalização. Com a queda do Muro de Berlim em 89, o mundo deixa de ser separado em dois blocos, deixa de ter a oposição ideológica entre capitalismo e socialismo, e nós vamos vivenciar rapidamente uma integração pela economia e pelo mercado, uma integração global pela economia e pelo mercado. Ou seja, a globalização ela vai derrubar cercas, fronteiras, legislações, e a partir, sobretudo, aí dos anos 90 em diante, nós vamos ter grandes empresas que passam a atuar globalmente. Essas empresas, obviamente, vão dar uma nova dinâmica para os mercados e vão colocar contra a parede estados nacionais soberanos. Ou seja, aquelas legislações internas aos estados, elas serão atingidas mortalmente, em alguns casos, por uma economia que ela agora age globalmente. Atua, obviamente, se insere nos países, mas faz planos e atua globalmente. Ou seja, as empresas passam a adotar estratégias planetárias, dividindo muitas vezes os produtos entre mercados desenvolvidos, de países desenvolvidos e mercados emergentes. Um exemplo, acho que interessante, é o caso citar um exemplo de um automóvel, né? O Brasil hoje tem um automóvel chamado Logan, né?
O Logan era um automóvel robusto, feio, mas muito robusto, do antigo leste europeu. E que, com as privatizações, enfim, com o fim do socialismo real, a Renault comprou a empresa, que era uma empresa estatal, nas privatizações, viu que era um modelo robusto e começou a fabricar e a vender para os mercados emergentes, exclusivamente para os mercados emergentes. É um produto global para um tipo de público. Ou seja, para um público dos mercados emergentes. Países periféricos, mais pobres, como o Brasil, Argentina, América do Sul, obviamente, o leste europeu e outros países do mundo. Ou seja, as empresas passam a atuar a partir dessa perspectiva global. E veja, o Brasil promulga a sua Constituição em 88, 89 cai o muro, e o mundo é varrido por uma onda neoliberal, uma mudança de políticas e uma mudança de agenda. Veja, aquela Constituição que nós nos demos lá em 88, ela é vista como uma conquista democrática. E aqueles direitos que nós colocamos lá, eles são direitos que foram pensados exatamente para serem efetivados. Nós, democraticamente, nos demos direitos e cabe agora à sociedade brasileira a efetivação, a garantia, a concretização desses direitos. O problema é que, a partir da virada do milênio, sobretudo, nós vamos ter também, e eu vou usar aqui as palavras do professor José Eduardo Faria, aliás, aproveito para fazer um merchandising aqui, fazer um convite. Dia 30 de junho agora, ele estará na UEL, no sábado de manhã, lá no auditório do César, fazendo uma conferência. Ele vai dar um curso a manhã toda. Então, aproveito para convidá-los. Anotem aí, dia 30 de junho, no período da manhã. Ele começa bem cedo e ele estará na UEL ministrando uma conferência, um curso lá a manhã toda. Muito bem, o professor Faria vai dizer o seguinte. Na virada do milênio, sobretudo, há uma mudança de agenda. E essa agenda, ela é muito distinta daquela agenda da Constituição de 88 e daquela agenda do paradigma dos direitos sociais. Veja bem, a agenda da Constituição de 88, ela tem 4 pilares estruturantes. Primeiro deles, o crescimento econômico. Segundo, distribuição de renda. Veja, está claro lá na Constituição a ideia de construir uma sociedade mais justa, mais igual, distribuição de renda, uma Constituição dirigente, ou seja, ela é um programa para o país, nós temos que efetivar os direitos que estão positivados, e mais, ela busca efetivar políticas públicas sociais com justiça distributiva e pleno emprego. Então, se vocês observarem a política de assistência social do país, por exemplo, ela busca garantir a dignidade das pessoas e não assistencialismo. Ela não visa apagar incêndio ou fazer caridade para as pessoas, mas garantir a dignidade e promover as pessoas. Então, esses 4 pilares são pilares estruturantes dessa agenda que está na Constituição de 88, dentre outros pilares, obviamente. A nova agenda, ela vai mudar o foco. Ela está alicerçada na interconexão financeira, veja, entre os mercados, na valorização monetária, na autorregulação e autocomposição de interesses, ou seja, os grupos de interesses se autorregulam, fazem autocomposição, na privatização de interesses, na privatização, obviamente, da estrutura do Estado, e na deslegalização e na desconstitucionalização de direitos, flexibilização de direitos e expansão do setor público não estatal. Vocês podem entender aqui claramente as reformas do Bresser Pereira, lá nos anos 90, e agora, principalmente, algumas mudanças do governo Dilma, e também, principalmente agora, as emendas à Constituição do governo Temer. Observem que as reformas que o governo Temer se propôs a fazer, elas estão alicerçadas em 4 pontos que ferem de morte os direitos sociais. Primeiro, congelamento do gasto em educação. Congelamento do gasto em saúde. Reforma trabalhista. E, por último, reforma previdenciária. E há um detalhe interessante. Veja, claro, o governo fez um alarde, gastou milhões para divulgar uma reforma da Previdência extraordinária que cortaria privilégios, né? Não que tem certos setores que não mereçam, obviamente, uma boa reforma da Previdência e cortando privilégios de setores que são beneficiados indevidamente. Mas teve um detalhe da reforma do Temer, especialmente, que me chamou muito a atenção, porque, claro, quando o governo propõe a reforma, a primeira coisa que tem que fazer é estudar a reforma, né? O governo propôs mexer, por exemplo, alterar o benefício de prestação continuada, o BPC.
Vocês vão estudar, ou já estudaram direito previdenciário, né? O que é o BPC? Quem são as pessoas que recebem o BPC? O benefício de prestação continuada. São aqueles que não trabalharam tempo suficiente com carteira assinada para fazer jus a um benefício, a aposentadoria. Observe, a proposta do governo na reforma da Previdência é que esse benefício poderia ser gozado apenas aos 70 anos. Se as pessoas que são beneficiadas, assistidas pelo benefício da prestação continuada, se essas pessoas não trabalharam com carteira assinada ao longo da vida, é porque são os mais pobres, os mais miseráveis, os mais frágeis da sociedade. Exatamente por isso que eles vão receber esse benefício. Ou seja, ao longo da vida eles não fizeram jus, não trabalharam com carteira assinada. Ou seja, pessoal, essas pessoas aos 70 anos normalmente estão todas mortas. A expectativa de vida deles não é de 70 anos, é de muito menos. Exatamente porque são os mais pobres, os mais frágeis, os mais vulneráveis da sociedade. Então observem que essa agenda de reformas, ela vai pegar os 4... Veja bem, você não tem uma proposta mais estrutural na sociedade de reforma. Não. Os 4 pilares da reforma, todos eles enfatizam os direitos sociais. Claramente em sintonia com essa agenda. E mais, há uma retomada do direito privado em detrimento do direito público e existe um processo de unificação e harmonização do direito comercial, econômico, tributário nas esferas nacional e internacional. E aí vocês vejam que saem de cena os organismos, as instituições de garantia, sobretudo, vinculadas à ONU, e nós temos cada vez mais a OMC ou outras instituições que têm a ver com o comércio e com o direito privado. Ou seja, tem um autor italiano que eu trabalho, que tem aparecido muito nos últimos tempos no debate brasileiro, eu trabalho há anos já, e agora ele apareceu mais no debate brasileiro, que é o Luigi Ferraioli, é um jurista italiano. E o Ferraioli diz o seguinte, nós deveríamos garantir deveríamos efetivar instituições de garantia para enfrentar os problemas globais. Nós já temos em relação à fome e à saúde, mas nós não temos sobre o meio ambiente, sobre a questão da violência, do crime organizado. Essas instituições de direito público, elas não existem, não com efetividade. Mas nós temos um monte de formas de organização, por exemplo, de direito privado, que cuidam do comércio, dos negócios, dos setores específicos da economia. E ele diz, há um vazio de direito público e como não há vazio de direito, há uma plenitude de direito privado de natureza contratual. E continua o professor Faria aqui ao desenvolver a sua teoria. E ele vai citar 4 características, sobretudo no âmbito econômico, que marcam esse novo tempo, essa nova agenda. A primeira delas, ele chama de financeirização dos capitais. Ou seja, é a conversão da riqueza concreta em riqueza abstrata. Isso constitui a passagem, por exemplo, de investimentos produtivos, aqueles que geram empregos, para investimentos especulativos. Observe que vocês ouvem falar muito hoje no Brasil num espectro, num fantasma chamado, uma entidade pessoal chamada mercado, né? Quem quer as reformas? O mercado. Olha, o mercado quer isso, o mercado quer aquilo. Que mercado é esse? Obviamente é o mercado financeiro, né? Veja bem, nesse caso nós não estamos falando do capital efetivo, do setor empresarial, do capital produtivo. Estamos falando sobretudo do setor especulativo, do capital financeiro, e não do setor produtivo, ou seja, das indústrias, daquele setor que gera empregos na sociedade. Isso tem ganhado corpo nos últimos 20 e 30 anos com muita força na sociedade. É o rentismo, né? É o rentismo. O segundo aspecto, há um crescimento muito grande das fusões. Ou seja, são empresas que vão se aliando a outras para ganhar escala e mercado. Isso fica muito claro no Brasil, como nós fomos perdendo a indústria nacional, a nossa base industrial, para empresas, obviamente, que têm atuação planetária. E aí tem um aspecto que eu trabalho muito com os meus alunos. Quando você tem, por exemplo, esse poder muito grande dado às corporações, você tem uma diminuição do poder do Estado. E qual que é a diferença disso? Qual que é o problema, a diferença entre o poder do Estado e o poder das corporações? O poder do Estado é o poder político eleito democraticamente. Se você não gosta do governante eleito, 4 anos depois você faz um recall. Ou seja, o governo é eleito, por piores que sejam os nossos políticos,
Mas eles foram eleitos e serão eleitos daqui a poucos meses com o nosso voto. Há uma discussão mínima, né? Uma discussão mínima sobre economia, sobre isso, sobre aquilo, no processo eleitoral. Eu falo mínima porque nós tivemos, com essas mudanças na legislação eleitoral, nós tivemos uma redução pela metade do tempo da propaganda eleitoral. Nós tivemos uma redução drástica do tempo da campanha. Portanto, há uma redução drástica também do tempo do debate. Mas há debate. E, portanto, nós votamos, escolhemos, há uma expectativa de como esses governantes vão governar. E 4 anos depois existe a possibilidade de chegar lá e dizer o seguinte: olha, não gostei de você, caia fora. Veja que o eleitor brasileiro votou, no caso da eleição para presidente, votou em 2 eleições no PSDB e mandou Lula para casa. Ou seja, em 2 eleições o Fernando Henrique venceu a eleição no primeiro turno. Só que nas 2 eleições seguintes, o eleitor migrou do PSDB e votou no PT. Aliás, 4 eleições, porque tem as 2 da Dilma depois. Vejam, é uma escolha que o eleitor fez. Quando você tem um executivo que toma decisões, veja bem, você não elege executivo. Os executivos se mantêm no poder e tomam decisões a partir do resultado econômico das corporações. Então, veja bem, o eleitor não tem nenhum poder de interferência nos rumos de uma empresa. Só como efeito colateral, talvez boicotando um produto, por exemplo, que a empresa vende no mercado. Por exemplo, eu tenho sérias resistências com produto que a Ambev vende, especialmente por causa do excesso de milho na cerveja, né? Boicoto a cerveja, mas isso não tem muito efeito, por exemplo, nas decisões que uma corporação como a Ambev toma mundialmente pelo poder extremo que essa companhia tem. Outro ponto, relocalização industrial, ou seja, as empresas buscam vantagens comparativas, visam a flexibilização dos seus meios de produção e dão preferência para aqueles países onde os salários são mais baixos e os sindicatos menos combativos. Mas preferem países onde há pouca presença do Estado, onde não há Estado de direito, justiça do trabalho e especialmente legislação trabalhista. Para onde migraram os empregos dos Estados Unidos, da Europa e de outros países democráticos? Para a China e especialmente hoje para o Vietnã e outros países onde a legislação trabalhista ou é inexistente ou é muito débil. Para a Índia. E, por fim, um quarto fator importante aqui, a ineficácia dos modos convencionais de articulação econômica e política. Ou seja, a economia funciona cada vez mais em tempo real, enquanto o direito, por exemplo, tem o seu próprio tempo. Vejam, a economia dinâmica ela é instantânea. O direito é lento, vagaroso. Por quê? Porque ele responde a posteriori. Você dificilmente faz uma lei antecipando uma situação. Nós temos casos. Por exemplo, muitos países, quando teve a Dolly, a clonagem da Dolly, muitos países fizeram legislações proibindo a clonagem humana, diante da possibilidade real de algum pesquisador começar a fazer clonagem humana. Mas, normalmente, o direito só vai responder depois que o problema está instaurado. Mas a economia é muito dinâmica. Quer um exemplo disso? Na crise de 2008 nos Estados Unidos, em grande parte, o problema da crise ele guarda relação com a crise dos chamados ativos subprime, dos ativos podres, da especulação imobiliária e dos títulos que eram gerados e negociados, por exemplo, que resultavam do financiamento habitacional. Os americanos tinham um sistema de negociação de títulos que tinha algum controle estatal, mas eles tinham um submundo de negociação de ativos que não tinha nenhum controle estatal e que o direito sequer tinha ferramentas para entender ou para julgar processos decorrentes exatamente da especulação de negócios escusos em cima desses ativos subprimes, desses ativos tóxicos. Então, esse é um terceiro fator, um quarto fator importante nesse cenário. E para finalizar aqui, eu vou pontuar algumas consequências mais concretas do que eu chamo de mudança de agenda aqui. Eu vou listar 8 questões rapidamente. Primeira delas, a heterogeneização das relações salariais e relações trabalhistas. Ou seja, nós não temos mais aquilo que o direito do trabalho normalmente consegue mapear e controlar e configurar, que é um direito único. Nós temos relações de trabalho hoje que elas se tornam complexas. Segundo,
Precarização das relações de trabalho. Muita gente trabalha pela internet, muita gente negocia com coisas que sequer existem para o direito, né? Veja, tem um aluno que esses dias estava conversando com ele trabalha com criptomoedas, né? É um negócio novo, inusitado, que o direito está começando a entender. O direito está meio zonzo ainda, está começando a tentar entender o que é isso. E aí nós temos como decorrência a precarização das relações do trabalho, não só pela complexidade dessas novas situações, mas também por essa dinâmica global. Muitas vezes você presta serviço a uma empresa que não está no Brasil. E também pela precarização em decorrência exatamente do poder desses conglomerados, né? Se vocês pegarem, por exemplo, vamos citar um exemplo bem concreto do setor educacional, né? Vocês têm instituições que são locais, etc., que vocês identificam, como é o caso da Faculdade de Londrina, mas você tem, por exemplo, um grupo, que é o maior grupo do mundo, que se chama Croton. O maior grupo educacional do mundo, que é a Croton. Pense no poder desses grupos educacionais. Eu sou avaliador do Ministério da Educação, de tempos viajo aí visitando as instituições. Esses grupos têm muito poder. Terceiro, então imagina o sindicato negociando com a Croton, né? O sindicato dos professores, etc., negociando com a Croton. Qual o poder do sindicato local negociando com o maior grupo do mundo, né? Em termos educacionais. Terceiro, esvaziamento dos modelos da social-democracia de transformação social. Ou seja, todo aquele ideal de uma sociedade mais justa, do pleno emprego, de um capitalismo que concilia crescimento econômico, desenvolvimento com justiça social, entra em crise. Transferência para os países periféricos, América Latina e Ásia, dos efeitos deletérios do processo produtivo e débeis condições de trabalho, enquanto os países centrais têm-se um processo de desindustrialização. Ou seja, os países Estados Unidos... Por que o Trump foi eleito nos Estados Unidos? Uma boa pergunta, né? Porque ele capturou o anseio do americano médio, pobre, sobretudo, branco, de ter a América de volta dos bons empregos. Eu passei um ano estudando com os meus alunos lá, um livro muito interessante que eu recomendo a leitura, de um economista chamado Piketty, Thomas Piketty, um francês, chamado O Capital do Século XXI, onde ele vai fazer a partir do século XVIII, ele vai fazer um mapeamento da desigualdade. E aí você entende exatamente o que está acontecendo nos Estados Unidos. Ou seja, até os anos 70, os 10% mais ricos concentravam 30%, 40%, até 45% da renda. A partir de agora, essa média aumentou drasticamente nas últimas décadas. Ou seja, o americano comum da classe média empobreceu drasticamente. Isso é fruto da desindustrialização. Os empregos de classe média dos Estados Unidos, uma das características da história da sociedade americana sempre foi ter uma classe média muito forte, ser uma sociedade mais competitiva, mas bastante igualitária. Isso está desaparecendo da Europa e dos Estados Unidos. Com a desindustrialização, os empregos da indústria, os empregos da classe média, a indústria automobilística é um exemplo disso, né? Detroit e outras cidades americanas hoje estão empobrecidas. Esses empregos migraram para a Índia, que tem um parque tecnológico de informática muito forte, para o Vietnã, para a China, para qualquer país do mundo. E a classe média foi empobrecendo porque eles foram perdendo os empregos de qualidade. Esse americano, ele ouviu o canto das sereias do Trump. O Trump disse, nós temos 12 milhões ou 14 milhões de imigrantes, vamos expulsá-los. Como é que você gera 12 ou 14 milhões de empregos? É só mandar os imigrantes embora. E fazer um muro no México, claro, né, que não entra mais ninguém, né? Essas ideias originais, criativas e idiotas do Trump. Então, os países e os empregos mais precários, aqueles setores mais deletérios do processo produtivo, esses migram para a Ásia e para a América Latina. Então, nós temos muitos empregos precários aqui de setores da economia, por exemplo, que não existem mais trabalhadores da Europa nos países desenvolvidos. Aqueles onde os trabalhadores são mais explorados e ficam mais vulneráveis. E pior, há uma previsão, inclusive nos próximos anos, de uma extinção drástica de postos de trabalho em virtude das novas tecnologias. Em quinto lugar, uma perda significativa do papel central dos sindicatos no processo político, empobrecimento da agenda e do debate. Ou seja, esvaziamento do debate sindical. Não se discute mais salário, os direitos sociais, aqueles direitos que ocupavam a pauta clássica dos sindicatos. Isso desaparece porque os próprios empregos muitas vezes desaparecem, né? E os sindicatos vão perdendo importância. Por quê?
Porque os processos produtivos eles não são mais locais, eles são globais. E muitas vezes o sindicato briga só para manter o emprego. Ele não discute mais condições de trabalho. Em sexto, já para finalizar, enfraquecimento do tripé Estado Nacional, Indústria Nacional e Sociedade Civil, cujas bases se assentam na Constituição de 88. Sétimo, degradação dos serviços públicos e privatização de serviços estratégicos e, consequentemente, perda dos direitos sociais. Ou seja, esvaziamento das políticas públicas que garantem os direitos sociais. E, por fim, universalização de direitos, considerado de alto custo, em confronto com estratégia ou políticas de focalismo. O que é o focalismo? O focalismo é quando o Estado, a Constituição diz o seguinte: a saúde é direito de todos e obrigação do Estado. O Estado diz: eu não tenho direito para garantir a saúde para todo mundo. Então eu vou eleger um segmento específico da sociedade e só esse segmento será beneficiado pela saúde. Eu só banco isso. Da mesma forma, a educação, da mesma forma, outros direitos. O Estado diz: pensa no caso das políticas sociais, Bolsa Família e outras políticas. O que o Estado faz lá? O Estado diz: quem tem direito ao Bolsa Família? Quem tem renda até X. Veja bem, mas esses não são direitos de todos? Não, olha, eu vou garantir só para esse segmento da população. E os outros? Os outros vão comprar no mercado. E, por fim, há uma mudança drástica de concepção que trabalha com a ideia de que aqueles direitos, sobretudo os direitos sociais, que estão colocados, postos na Constituição, eles deixam de ser vistos como, deixam de serem compreendidos como se fossem direitos democraticamente conquistados e passam a receber a alcunha de custo. Então, direito deixa de ser direito, passa a ser custo. E custo você corta e manda as pessoas buscarem no mercado. Mais de 90% dos estudantes americanos do ensino superior hoje devem muito dinheiro para os bancos dos Estados Unidos em decorrência do financiamento da sua universidade. Isso está chegando no Brasil, já tem algumas instituições que estão começando a oferecer ensino privado com financiamento bancário. Ou seja, então você não tem mais políticas direcionadas, o FIES, ou o ProUni, ou políticas voltadas para o acesso à universidade, ou vagas públicas nas universidades públicas, e o ensino superior passa a ser exclusivamente privado, por exemplo. A saúde passa a ser privada, você vai comprar o seguro-saúde que o seu bolso conseguir pagar. E assim, previdência, você deixa de ter a previdência pública, intergeracional e solidária, como nós temos, e você passa a ter um sistema de autofinanciamento. Você faz a sua poupança. Muito bem, nós trouxemos, algum tempo atrás, um professor do Chile, de Direito do Trabalho do Chile, fizemos uma longa conversa com ele uma tarde, para que ele nos explicasse o modelo chileno. Pasmem, o modelo chileno é o modelo exatamente onde o sujeito faz a sua autopoupança. A média do benefício dos aposentados chilenos, o salário mínimo do Chile é mais ou menos R$ 1.200. A média do benefício da maioria dos chilenos aposentados é de 700 e poucos reais. Ou seja, aquém do nosso salário mínimo. Essa é a média do sistema de previdência defendido por muita gente, da forma como funciona no Chile. Muito obrigado, me desculpe, eu extrapolei um pouquinho o tempo.